Ó, estou iniciando aqui mais uma aula, tá? Dos novos titãs. E agora está gravando, tá, pessoal? Beleza, vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui para não travar o computador. Tem muita aba aqui. Abrir meu VS Code também, né? Caraca, não é possível, vai ficar muito lento. Ó, pera aí que eu vou parar meu vídeo aqui, porque senão não sei se ajuda alguma coisa. Mas vamos tentar, né? Tá, até carregar, né, que você tá dizendo. Uhum. Então, tamo aqui no negocinho. Ó, pasta NVT34. Ó, tem um index aqui, certo? Não sei o que aconteceu com esse que não tava no Ctrl S, mas Deixa eu ver ali o deixa seu eu ver. doc. Isso. Uhum. Ó, deixa eu abrir isso aqui. Aqui, você quer ver? Isso. Eu É. lembro que na É isso, aí videoaula que mandei eu rodar expliquei. ele aí. Hã? Não, aqui agora deu um erro. Deu um conflito. Container, PHP, Apache, já está em Já uso. tá em uso. Dá um Docker PS. Escreve assim no seu terminal, Docker PS. Aí já tem um rodando aí, ó. Tá. É, agora ficou igual o seu lá na videoaula, só que ele tá rodando aonde? Será que tá no lugar. Não, é só escrever localhost no seu navegador. Abre seu navegador e escreve localhost. Ah, mano, não é possível, eu fiz isso. Se aparecer aqui, Não, mano, é tem que. porque. Isso. Mano, tá. Não apareceu. Ó, antes tava aparecendo porque era o HTML. Mas ó, tá essa mensagem aí pra mim. Deveria estar mostrando aqui. Você não tem permissão para acessar esse recurso. Deixa eu ver lá suas pastas lá de novo. Ó, o Docker tá aqui. Uhum. O index tá. Ele devia estar aqui dentro de NVT34. Porque o que eu vi lá no seu tava desse jeito. Eu tenho que Volta colocar lá ele no aqui dentro. Docker. Vamos parar aquele container lá e vamos subir ele de novo. Talvez ele tá com uma versão antiga. Tanto que você deu um up ali, ele deu um erro. Faz assim, ó. É, Docker compose stop. Agora coloca Docker PS de novo. Não tá parando isso aí. Então faz assim, faz Docker stop, espaço, aí você coloca aquelas primeiras letras ali, C3D1. Isso. Quando ele fica com esse cursorzinho aqui é porque tá carregando alguma coisa, né? Isso, ele tá desligando aquele container ali. Tá estranho que aquele container. Olha lá, erro. Nossa, tá com erro no container. Pode ter rodado com sudo. Faz o mesmo comando de cima, só que com sudo no início. Opa. Oh.
Dessa forma? Isso. Será que eu botei assim errada? Não sei, deixa eu tentar de novo. Não, ele deu erro ali para desligar o container de novo. É, ele tá travado, esse seu container, que estranho, ele tá dizendo que você não tem permissão. Ei, será que eu fiz alguma coisa doida? Faz docker ps-a. Só isso. Nossa! Tá, tem o hello, tem o que a gente tá usando. Gente, por Eu que, não que o tô docker dele tá conseguindo ver o que travado? tava Oi, Letícia. bem ruim. Eu não tô conseguindo ver, porque tá bem. Pelo celular ficou muito ruim, né? Mas eu tava com bloqueio também. Eu lembro aquele código que era tipo cifra. Cifra não, como é que chama? Cifrão. Sim, Cifrão super user, user que né? você mostrou. É user. Quando eu coloquei, aí apareceu, tipo, pra fazer. Aí rodou depois, tipo, que colocou pra habilitar, tipo, um novo usuário. E foi. É, eu vi um tutorial também, alguns na verdade, né, que usavam esse super usuário, Mas colocou pra colocar aqui. Uhum. mas eu não lembro se eu usei isso. Só que o meu foi funcionar de verdade quando eu abri um outro Widmer. Aquilo ali pode ser Tava uma boa. Não conseguindo sei ver se o usuário tá dentro do grupo. Faz sentido isso. Então, o meu não tava funcionando de jeito nenhum. Aí quando eu falei, tipo, eu voltei lá mais o Edmar, falou dessa parte. Ele me perguntou se eu tinha colocado. E aí eu fiquei em dúvida. Aí quando eu coloquei, foi. Aí, não sei. Deixa eu passar o comando aqui pro Jean. Aqui, ô Jean, é esse comando aqui, ó. Tô colando aqui no chat, tá? Aham. Aqui mesmo, olha lá. No nosso da cal aqui. Do Meet ali, ó. Nossa, tô até... Esse negócio do Linux é doido, ó. Às vezes eu dou Ctrl Shift C, aí abre essa Ah, não. coisa que é É verde. porque o Ctrl Shift C e Ctrl Shift V é só pro terminal. Ah, No bom, navegador ele abre o console. bom saber. Não, e quando eu tava com o Windows, o meu não funcionava esse negócio de Ctrl Shift, sabe? Aí eu tinha que ficar digitando. E tanto que eu quebrei a cabeça quando, tipo, tinha quebra de linha. Aí agora nesse daqui, aí eu vi que tem como habilitar no terminal pra copiar e colar. Aí eu, ai meu Deus, que tenta. É, de mal não apareceu nada. Não, é isso mesmo. Agora tenta de novo. Dá um stop nele. Com sudo ou só stop? Dá stop e aí C3, D1, aquelas coisas ali. Tchananã. Não tá indo mesmo, hein?
Deixa eu ver aqui o comando aqui para ver se parando o Docker. Aqui, ó, agora tenta esse comando aqui que eu tô colocando aqui também no chat. Esse aqui a gente tentando parar o Docker inteiro. Aí vamos tentar ele normal, do jeito que tá aí, senão depois a gente tenta com sudo. Tenta com sudo. Nesse aqui? Não, esse comando que eu te passei. Ah, não, já foi Ah. com sudo, já foi com sudo já. Mas Ih, ele acho que- usou o sudo. já foi com já. sudo já. Docker PS de novo. Gente, esse troço tá travadão aí. Quando que você rodou ele a última vez mesmo? Ali tá marcando ali que subiu há 2 dias. Você reiniciou o computador depois desses 2 dias? Sim. Reiniciei. E aí ele tava rodando ainda. Putz, espera aí. Mixa, agora eu não tenho certeza se eu reiniciei ele dentro desses 2 dias que ele começou a rodar ou se foi antes. Tá, vamos fazer isso. Eu tenho mania também de não desligar o computador. Acho que a gente vai ter que tentar por isso, tá, Jean? Alguma coisa está acontecendo com esse container que a gente não está tendo controle. Aí talvez desligando a máquina e ligando de novo, esse container não volta. Vou tentar então. Vou sair daqui. Quando voltar, eu falo com vocês. Uhum. Peraí, a Liliane mandou um comando aqui que pode tentar também, ó. Docker compose down e ver se ele se consegue. Mas acho que ele vai dar aquele erro de permissão também, porque o down faz um stop antes. Não, ele removeu só o network. Quer ver? Vai dar Docker PS. Isso. Tá lá ainda. Coloca Docker PS-A. Coloca Docker Images. Ih, escrevi errado. Tá vendo essa imagem que tá aí, ó? Essa imagem do PHP 49FD? Coloca assim, Docker RMI e esse número -F. Assim? Aí antes do F tem um número. Acho que é antes do S, né? O F é de force, para ver se ele consegue parar o serviço para remover a imagem. Sem o espaço, então. Não, é primeiro o número, depois o F, o -F. Sim. Aí espaço, isso. Prontinho. Né? Vamos tentar fazer o reiniciar então. Enquanto isso eu vou passar aqui pro Lucas aqui. Até logo, rapaziada. Até. Ih, já reiniciei, mas eu não parei de apresentar. Será que vai sair aí, né? Alguma hora. A gente espera que consiga reiniciar ainda, né? Senhor amado. Cara, já desligou, a tela tá preta aqui. Nossa, foi mal, esqueci de parar com o compartilhamento. Caraca, acho que a minha tela não vai sair até o negócio ligar. Mas ele não demora tanto não. Não, tenta reiniciar aí, aperta, segura o power, dá um jeito aí. Pra ver se a gente para ele aí. Beleza? Como é que eu... Mas dá para outra pessoa compartilhar a tela, se vocês quiserem. Já reiniciou, entendi. Não, dá sim.
dá para outro compartilhar. É, Aí, ó. Ligou, velho. Você é louco. aí, Você é ó. brabo. Aí, agora parou o compartilhamento aqui. A velocidade, né, cara? Coisa de segundos agora, né, Jean? Você é louco, tecnologia. Ô, Jean, mas aí eu vou ir tirando dúvidas do Lucas aqui. Você dá esse Docker PS aí de novo, vê se tá rodando, tá? Mas não dá up, não, tá? Beleza. Só vê se ele tá tudo desligado aí agora. E aí, Tá Lucas, tudo certo? Eu tô aqui estudando quais o que é o Linux e qual que é a versão que eu vou usar. Porque eu tava vendo que tem. Calma aí, deixa eu cancelar isso aqui. Eu tava vendo que tem vários dele, né? Tem o Ubuntu, Fedora, Debian, o Arch Linux e tal, e qual que é os prós e contras de cada um. Aí eu acabei escolhendo o Ubuntu mesmo, e agora eu tô colocando um pendrive bootável para fazer dual boot no meu PC. Não vou colocar máquina virtual não, vou fazer dual boot. Ah, beleza, melhor. Eu acho que vai ser mais seguro. E eu tô baixando aquele agora para fazer o pendrive bootável para colocar os dois aqui. Não, tá bom. Por enquanto tô tendo dificuldade ainda não. Mas se eu travar, provavelmente eu vou travar na hora do primeiro contato com o Ubuntu, porque realmente nunca tive contato com o Linux na vida. Uhum. Não, Acho que beleza. as dúvidas vão surgir ali. Não, beleza. Uma coisa que eu vou pedir ali para vocês acompanharem, por exemplo, a gente tem essa playlist aqui que é de 2025 ali das aulas, tá? Então, a gente tem ali a primeira aula, que foi a que vocês tiveram do board, e aí a segunda aula daquela playlist a gente já entrando em coisas como HTML, não sei o que, esse tipo de coisa, o que tem que ser estudado antes de começar os 5 exercícios que valem a bolsa, tá? Então, uma coisa que eu vou pedir para você é assim, lá naqueles vídeos é assistir ele de novo. Nesse caso dos vídeos, você pode assistir, nesse caso, porque não é código, não vou estar exibindo código na tela. Então, você pode assistir em um celular ou em uma velocidade mais rápida, não tem problema, tá? Mas na hora que a gente chegar ali para poder mostrar a playlist, essa aqui é a playlist de HTML, como vai fazer, aí o ideal é que você coloque na velocidade normal, ligue no seu computador e já comece a fazer, abra a playlist, comece a fazer aquilo que está sendo proposto. Para quê? Porque o objetivo aqui é você já pegar aquele material que a gente já fez e vai colocando. E aí, assim, óbvio que a gente pode passar de novo durante as aulas, tá? Não tem importância a gente repassar alguma coisa de novo. Mas se o material tá lá e é apenas conteúdo, tá? Nesse caso, não porque o objetivo nosso aqui é gerar situações. À medida que você for evoluindo aqui, nós vamos tentar gerar situações que te coloquem em uma posição de falha, tá? De cometer erros. Pra gente, porque na hora que a gente chega nisso, a gente chegou naquilo que você que você precisa, da habilidade que você precisa, tá? Então tipo assim, ó, você tá aprendendo sei lá, você tá, vamos dizer assim, que você toca um pouco de violão. Aí você vai voltar a tocar violão de novo. Você toca só um pouco, aí você vai tocar violão de novo. Você vai avançar muito rápido e uma hora você vai travar, porque é a parte onde está o seu nível, né? Onde você vai começar a errar, você vai ter dificuldade. Então o objetivo aqui é esse, é a gente encontrar esse momento da falha, que é onde a área que você tem que aprender, que você tem que estudar, tá bom? E aí só reforçando isso que nós já falamos aqui dentro do nosso treinamento, já para os outros que vão estar sendo falados nas aulas, tá? Aqui a gente não coloca a falha, e não se deve, na verdade, colocar a falha como um processo negativo, tá? Então, não deve ser colocado dessa forma, que é um processo positivo. Se você está na falha é porque você tem alguma coisa para poder aprender ali, tá? Então, olha que interessante aqui. O Jean está tendo... Thomas Edison, né? Eu achei muito interessante esse erro do Jean, entendeu? É um erro que eu nunca deparei, entendeu? O Jean deparou com esse erro na máquina dele. Então, era assim, entre os erros, olha para você ver, entre os erros que ele já se deparou ali, um ponto e vírgula que faltou, não sei o que nós já passamos e conseguimos auxiliar ele caiu numa situação que a gente nunca viu. Uma máquina fica travada, o Docker, tá? Então, isso aqui a gente está tentando descobrir juntos o que acontece. Óbvio que na hora que a gente descobrir como corrigir, se um outro aluno... Isso nunca aconteceu comigo aqui, nem com outros alunos, nem quando eu trabalhei, mas agora quando acontecer com outra pessoa,
a gente vai saber que, cara, reinicia, faz isso, isso aqui resolve. A gente vai tentar achar uma solução. Então, é isso, beleza? Então, se você está Então, adiantando... a playlist das aulas eu consegui acompanhar, eu tô na terceira, por enquanto. Ainda não tá mostrando código nenhum. Uhum. Tá, não, beleza. Porque tem uma hora aí que eu vou compartilhar o link. Tem até na descrição do vídeo o link da playlist de HTML que você tem que estudar. Tá bom? E ali você pode pegar ali também. Beleza? Então é isso. E aí, pessoal, vocês vão estar entrando aqui... Não, vou deixar para falar isso mais para frente. Não preciso falar isso agora, não. Vamos lá. A Letícia, então, Letícia, então no seu caso você vai continuar lá a playlist, tá? Então a gente entendeu aqui que você está nesse processo de mudança. Vê se você consegue tocar aí durante essa semana aí essa playlist, porque aí você vai estar a 4 exercícios de conseguir a bolsa, tá? E pega aquilo também que a Liliane falou das outras vezes aqui, tá? Incomoda mesmo, pergunta, tira dúvida se tiver e tal, não precisa ficar travado ali muito tempo, exatamente para você correr atrás da bolsa ali também, beleza? E aí, Jean, quer compartilhar aí de novo? Obrigada. Ô, gente, assim, só reforçar mais uma vez. Funciona, tá? Funciona, tá? A gente vai passar por uns perrengues, vai passar por uns negócios, mas assim, pessoal, vamos treinar e conseguir uma vaga de emprego é um difícil fácil, tá? É um difícil fácil, assim, é difícil talvez, você vai conseguir muitas entrevistas, tá? Quando vocês entrarem para a vaga de júnior, não sei o que, mas assim, vocês vão estar fazendo as primeiras entrevistas ainda, talvez fica nervoso, talvez o cara peça uma tecnologia em específico que você ainda não estudou, mesmo sendo para júnior, que você não tocou, eu queria que pelo menos tocasse, já tivesse tido contato com ela. Sobre essas entrevistas, essas coisas, a gente vai ter uma call sobre isso também, tá? Mas eu só quero dizer para vocês assim que funciona, tá? Então vamos tentar para que a gente consiga alcançar aí, vocês começam a fazer os primeiros exercícios na prática, né? E aí ainda esse ano aí vocês consigam pegar, nem que seja até o final do ano, vocês pegarem nem que seja o primeiro freela. Talvez não é um trabalho como júnior, alguma coisa assim, mas que vocês já comecem a pegar o primeiro freela. Beleza? Do lado nosso aqui, pessoal, porque nós temos a Nix. A Nix é uma empresa que, de certa forma, ela atua como um suporte aqui da associação, tanto que as pessoas que trabalham dentro da Nix lá são pessoas que passaram pela associação aqui, tá? São titãs, tá? A gente tem, só quem não foi titã é eu, o Caio e o Thiago, 3. Então, que não somos aqui dos titãs, tem 3 titãs, tá? Então, a nossa intenção sempre, normalmente, é contratar os titãs. Tá? Então a gente entra como suporte. Óbvio que a empresa tem que ter recurso para isso, esse tipo de coisa, né? E aí a gente tem que também ter as pessoas mais sênior contratadas dentro da Nix para dar suporte para os outros que estão entrando e por aí vai. Do nosso lado, a gente também tem desenvolvido durante esses últimos meses aí projetos que poderiam enquadrar vocês no nível que vocês alcançariam quando vocês estivessem ali no exercício 15 ainda, tá? Então, o objetivo disso é trabalhar com esses projetos pequenos mesmo, são projetos bem pequenininhos, mas que permita, quando vocês terminarem aqui o negócio, enquanto talvez vocês estão procurando uma posição melhor no mercado e não sei o que dentro da área de TI, a Nix ainda possa ser um suporte para vocês adquirirem essa experiência, tá? Porque lá na Nix é o jeito que vocês estão vendo aqui dos titãs, tá? A gente só tem um horário fixo na quinta, o resto tudo é flexível, tá? Então possibilita que vocês continuem os estudos, essas coisas. Lucas? Oi? Você tá com a mãozinha levantada. Sim, eu tô com uma dúvida aqui. Para eu conseguir instalar um Windows por pendrive bootável, eu preciso de um programa para fazer esse pendrive virar bootável, certo? Sim, tem um softwarezinho no Windows para fazer o bootável. Uhum. É melhor usar o do Windows. Eu achei um aqui na internet que eu não conheço, que se chama Balena Etcher. Eu usei esse aí também. Então, só que a minha dúvida a versão que eu tenho que usar é a versão para o Windows ou a versão para Linux? Porque na teoria, quando eu vou instalar ele,
Então é isso. Porque eu vou colocar o Linux, não vou colocar o Linux. Então eu tenho que usar a versão de Windows para colocar a imagem do Linux. É. Você tá rodando o Windows agora, né? Então, mas na hora de instalar não vai estar rodando isso, vai estar rodando o nativo da máquina, não é? Mas é só pra dar imagem, mano. É tipo, eu não sei explicar muito bem. Mas Não, tranquilo, tô terminando de baixar o Linux. É só para criar o pendrive de boot. Esse software é só para criar o pendrive. Eu tenho um Uniboot também. É só para criar o pendrive de boot. Aí quando você colocar o pendrive e der o boot no pendrive, aí vai aparecer o terminal lá para você fazer o dual boot, fazer a instalação do dual boot. Aqui, mesmo de qualquer forma, ô Lucas, hoje no Ubuntu é muito simples o wizard, não sei o que, para fazer o dual boot. Muito simples mesmo. Tá? Ele pergunta lá, ele já detecta que você tem um Windows, entendeu? Vai fazer os esquemas lá de dual boot e tal, essas coisas. Eu li que ele já fala para instalar no mesmo lugar para ter a opção dos dois. Já. Isso, só que assim, se você tiver alguma coisa que só está na sua máquina, é uma coisa que ninguém tem que fazer, tá, pessoal? Nunca deixe as coisas somente na sua máquina. Então, assim, salva as coisas no Google Drive que foi importante antes, tá? Então, assim, isso vale para qualquer coisa, tá, gente? Trabalho de faculdade, não sei o quê. Gente, abre lá o editor da Microsoft lá online, lá do OneDrive ou o Google Drive e faz lá. Tá? Não fiquem colocando coisas na máquina de vocês, ainda mais coisa importante. O que vocês colocam na sua máquina? Não software, tá? Software, essas coisas que se você tiver que formatar, você instala depois de novo e acabou. Dados a gente já não armazena hoje no computador, tá, gente? Dados, principalmente dados importantes. A não ser que você precise editar. Eu tenho que editar um material, ele tem que vir para minha máquina, porque eu tenho que abrir um software para editar, igual vocês estão fazendo aqui com código. Vocês estão editando código, só que depois vocês sobem pro GitHub, tá? Por exemplo. É isso. Aí pode compartilhar, então, gente. Eu uso o OneDrive e o Google Fotos para guardar minhas coisas. Isso, não deixa nada na máquina, não. Pelo amor de Deus. Ô, Jean, pode compartilhar aí de novo aí. Como é que tá o Docker aí? Mano, parece que agora deu certo. Ufa, vamos tentar rodar agora o seu negócio lá. Vou ao banheiro, já volto. Let's go, let's go. Enquanto o Jean tá aí mandando pra gente ver, de 15 em 15 dias eu vou ter a disponibilidade de fazer um plantão de programação antes da nossa aula, sábado. Porque o Manu vai estar com o pai. E aí, se vocês quiserem, a gente pode se encontrar sábado ou 8 horas ou 9 horas, vocês que decidem. Eita, Liliane, agora você vai trabalhar, hein? Porque as minhas dúvidas caíram sobre você. Caraca, Não tem muito problema bom, nenhum, não sei se eu vou conseguir resolver, mas a gente pode se encontrar. Pô, obrigado, vai ser maneirão. Vai ser muito bom pra gente avançar. Também concordo. Travou, eu não consegui entender direito. Vou escrever então, acho que fica melhor. Obrigada. Beleza, maravilha. Agora vamos lá, agora vamos rodar de novo. Docker Compose Up. Beleza. Docker PS. Eu tenho uma dúvida, rapidinho. Na videoaula que a gente assistiu, videoaula 15, aqui, ó, nessa parte, tinha escrito created também, não tava, tipo, criando. Não sei. Apareceu created, é porque ele vai criando e depois ele fica criado. Tá? Só que aí... Não tá criado ainda. Ele tava tentando criar e deu conflito. Beleza, mas aí pode colocar um Docker PS de novo. Ótimo. Então agora coloca Docker PS-A. Beleza, agora a gente vai apagar aquele container ID C3D1 ali. Então vai ser Docker RM.
espaço e aí coloca ele. Beleza, agora pode colocar Docker Compose Up. Aê, agora coloca lá localhost. Tomara que funcione agora. Aê! Isso, rapaziada. Sucesso. Agora sucesso. Agora dá pra você ir pro exercício 1. Aqui, o exercício 1 você vai ter que criar um novo repositório, tá? No GitHub, né? Isso, novo repositório. Eu e a Liliane já mandamos os nossos usuários lá no GitHub para você colocar a gente para poder fazer a revisão do código. Aí tem que ver aquela playlist minha sobre como fazer o primeiro exercício, fazer ela inteira, tá? Fazer aquela playlist inteira. Aí deixa eu te explicar o que aconteceu, o que eu suspeito que tenha acontecido aqui com o seu erro aqui, tá? O que eu suspeito que tenha ocorrido com esse erro é que assim, na hora que você for copiar esse Docker Compose, tá? Como é que o Docker funciona? Como é que o Docker funciona, tá? O Docker no Linux, né? Do jeito que agora que você está rodando, porque lá no Windows tinha várias camadas. O Docker, ele cria um contexto. Sabe quando você digita... Aí, olha aí a URL do Meet. Ele tem ali meet.google.com, tá? E aí ele tem / um endereço. Você vai entrando nos sites, ele tem um endereço, tá? Isso é como se fosse um contexto, tá? Eu tenho o contexto spd-qmpu. Eu tenho o contexto spd-qmpu com usuário deslogado e usuário logado. São contextos diferentes, tá? Então, esses contextos permite a gente criar regras dentro do sistema, tá? Olha, quando o cara tentar acessar essa página que só pode usuário logado e o cara estiver deslogado, você vai exibir dizendo que ele não tem permissão. É um contexto. Se ele entra com o usuário logado nessa página, você vai exibir o conteúdo tal. É outro contexto com o usuário logado naquela URL. Isso são contextos. Por que eu estou explicando esse contexto aqui? Porque o Docker, ele cria um contexto no seu processador que fica dentro do seu computador aí. No seu processador. Quando você sobe o Docker, você tem o serviço do Docker, e você manda subir um container, ele vai lá no seu processador e dentro dos negócios dele, dentro dos atributos dele, ele cria um contexto lá, um ID lá de memória, de endereço, de coisa assim, onde vai trabalhar aquele serviço do seu PHP Apache, tá? E aquela microcontexto é como se fosse uma micromáquina dentro do seu processador. Tá? O que eu acho que aconteceu? Como é que ele gera esse ID? Esse ID, ele gera esse nome dependendo da onde o arquivo Docker Compose está. Se você criou o arquivo Docker Compose em uma pasta e rodou ele, depois você criou o arquivo Docker Compose em outra pasta e rodou ele, são IDs totalmente diferentes. Tá? São IDs totalmente diferentes. E ali, eu acredito que você possa ter rodado em um local como sudo, como superusuário, alguma coisa nesse sentido em uma pasta. Depois, testando alguma coisa, trocou de pasta, deletou, recriou, alguma coisa assim. E quando foi tentar subir, já não conseguia, porque ele já falou que já tinha um com o mesmo nome. Se você abrir o seu arquivo Docker Compose aí, você vai ver que o nome dele lá, container name, é PHP Apache. Então eu falei assim, peraí, eu já tenho um ID que já foi criado em algum local do seu computador dentro do contexto com o mesmo nome. Então eu não vou aceitar subir um novo. Né? Se você for ali no Docker Composer ali, .yaml. Não, lá no VS Code mesmo, já estava aberto lá. Se você estiver falando alguma coisa, eu não estou te ouvindo não, tá, gente? Só para você saber. Então ali, ó, ele tem ali container name na linha 4 ali, ó, PHP Apache. Então você tentou subir um container com esse nome, só que já existia um que foi criado em alguma outra pasta por algum outro usuário do seu computador que já criou o contexto lá, e ele começou a falar, cara, você não tem permissão, foi outro usuário que criou, não foi você, foi em outro ID. Caso você queira rodar mais de um, a máquina não vai deixar, o sistema não deixa? Não, com o mesmo nome não. Você poderia aqui rodar com um nome diferente. Tá vendo esse container name aí? Você troca ele, por exemplo, um outro local. Você coloca ele assim, PHP Apache Exercícios Titãs. Ah, sim. Entendeu? Aí é outro.
Isso, aí ele vai criar com esse outro nome, tá? Ou você não coloca o nome. Essa linha 4 não é obrigatória. Quando você não coloca o container name, ele gera um de acordo com o nome da pasta. Se o nome da pasta é HTML CSS, ele vai colocar HTML CSS no nome. Tá vendo? Ele já cria um nome de acordo com a pasta. No caso seria NVT 34 aqui, se eu não colocasse. Isso, exatamente, isso. Não, desculpa, não seria, eu não ia colocar NVT34 não, porque ele coloca o nome da pasta em que está o Docker Compose YAML. Ah, sim, que é essa daqui, né? Por que esse container name é importante? É porque assim, quando a gente vai configurar um servidor, tem hora que eu não quero mais de um serviço rodando, alguma coisa nesse sentido. E se eu tenho um padrão de nome, eu consigo falar, eu quero, cara, esse aqui é o PHP Apache. É esse aqui, eu não quero outros rodando. Tá? Então isso evita que outro serviço suba com a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, tá? Agora, se eu não tenho essa necessidade, eu não preciso usar o container name, tá bom? Então, eu acredito que o que tenha rodado era isso. Ele criou esse contexto no seu processador através de um sudo que foi outro usuário em alguma outra pasta com o nome PHP Apache e pronto, ele falou, cara, você não pode mexer nesse. Quando você reiniciou a máquina, ele desligou. Porque, né, aí você está desligando a sua máquina mesmo, o Docker desligou, apagou, parou ele e permitiu que você deletasse, tá? Então eu acredito que tenha sido isso. É minha suspeita devido à experiência que eu já tive aqui, tá? Do que possa ter ocorrido, tá bom? Beleza. Entendi. Então, ó, agora eu vou deixar, gente, eu vou encerrar a aula aqui de hoje. Eu vou deixar vocês fazerem aí a playlist, tanto o Lucas, quando ele conseguir colocar o Linux ali, ele ir lá pro HTML. No caso do Jean e da Letícia, continuar aquela playlist lá fazendo o primeiro exercício, tá? E aí depois na próxima aula nós vamos aí, se isso tiver sido concluído, se tiver feito aquela playlist lá, a gente consegue entrar no PHP, senão a gente acumula muito conteúdo, tá bom? E isso não é bom, beleza? Então, a playlist você colocou lá no chat? Eu coloquei sim, nos Novos Titãs mesmo, no canal Novos Titãs, é a playlist fazendo o primeiro exercício, tá? Legal. Tá certo. Então acho que é isso, pessoal. Vou liberar vocês aí. Tá bom. Eu vou precisar reiniciar a máquina pra botar aqui as coisas, tá, gente? Tá, mas a gente tá encerrando também, tá, Lucas? Ah, demorou então. Beleza? Então até sábado. Valeu, gente. Beleza? Até sábado. Obrigado, gente. Boa semana. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau.